Glória a Deus, meus irmãos. Que bom estarmos novamente aqui para meditarmos na palavra do Senhor, para estudarmos, para nos aproximarmos mais de Cristo, porque conhecendo a sua palavra, nós conhecemos quem é Deus e nos aproximamos mais dele, porque assim estaremos aptos para estar trabalhando dentro do propósito de Deus. Isso é o nosso papel, isso é o papel do cristão, ok? Dando continuidade aos estudos, nós hoje vamos estudar a parte de número 3, onde nós estamos falando a questão do reino de Deus. Fizemos uma introdução na aula de número 1, fizemos na aula passada a questão de o que é o reino de Deus. Se você não assistiu a aula passada, eu aconselho que você volte para lá e dá uma olhada antes de adentrar nessa aqui, propriamente dito, porque elas são todas interligadas, ok? Lá nós destrinchamos o que é o reino de Deus e hoje nós vamos falar como entrar nesse reino. Algumas coisas nós temos que repetir, entre uma aula e outra para fazer o link, para não deixarmos peças soltas, para não dar motivos a pessoas enfiar heresias no meio ou criar algumas situações. Então nós fazemos essa ligação e algumas coisas nós repetimos, porque nós estamos ligando as aulas, porque esse é o objetivo. Sempre dos meus estudos é você criar uma concordância na sua mente, na sua cabeça, Deus do início ali, Deus do Gênesis ao Apocalipse, ok? Então eu te aconselho a adentrar a aula anterior se assim você não assistiu, ok? Então nós vamos continuar, hoje nós vamos falar de como entrar no reino de Deus, ok? Então vamos dar prosseguimento. Eu sou o Altair, para quem não me conhece, você está no canal O Fim Desde o Princípio, ok? Então eu te convido a se inscrever no canal, se você não é inscrito. Também te convido a dar um like, porque isso ajuda muito o canal, ajuda a propagar o canal para que mais pessoas possam também ver essa revelação e ser participante dela e passar adiante em forma de fruto, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Essa capa eu deixei a mesma, Venha ao teu reino. Deixei a mesma capa desde o início do vídeo, da aula de número 1, mas nós vamos direto para o slide de número 5, ok? Dando então prosseguimento. Então aqui, como entrar no reino de Deus? Bom, coloquei uma chave, Porque quando a gente fala em entrar, é algo que pode estar fechado, é algo que pode ter um portão, uma porta, algo que possa te impedir de entrar, ou algo que você tem que fazer para adentrar ou para entrar aí esse local. Então, o reino de Deus. E aí nós trabalhamos com a seguinte forma: quem é a chave? Claro que é Jesus. Ele é a porta, ele é o pão, ele é a água, ele é o caminho, mas também ele é a chave, ele é a própria chave e ele também é a porta. Isso é interessante, Essa revelação. Se nós olharmos e formos lá para Mateus, capítulo de número 7, agora ele não está aqui não, mas vamos dar um pulinho lá, rapidinho. Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, ele nos diz, só aqui, portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei a vós também. A elas, claro, Pois esta é a lei e os profetas, os dois únicos caminhos, leis, profetas, que se resumem em Cristo Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por este caminho, muitos que entram pelo caminho da perdição, pela porta larga, muitos. Porque estreita é a porta, e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Então ele está dando uma dica. Nós não vamos ler mais aqui o restante dos versos, que vai falar desses frutos, porque pelo fruto conhece a árvore. Então, lembra que se não pode uma manga dar jabuticaba, jabuticaba da manga, então eu conheço a árvore pelo fruto.
Então eu conheço o cristão pelo fruto que ele dá. Então ele está dizendo o seguinte, que pelo fruto eu vou conhecer quem vai entrar pela porta estreita ou quem vai entrar pela porta larga. Então veja que aí tem uma porta. Por isso que eu coloquei aqui essa questão da chave, de uma fechadura, onde você pode abrir essa porta. Essa porta é estreita, que é de difícil acesso, ela não é fácil. Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. Então vamos vencer o mundo através dessa chave, que é o próprio Cristo, a ação do Espírito Santo em nós, né? E vamos trabalhar nessa lição, essa questão de um novo nascimento, mas vamos destrinchar, né? Vamos levar. Eu quero ler aqui João 3, de 1 a 13. Vou ler bem rapidamente, são muitos versículos, mas eu quero trabalhar aqui para a gente começar a destrinchar a lição, ok? Então, João, capítulo de número 3, verso de 1 a 13, aqui todo mundo sabe, está falando de Nicodemos, mas aqui é interessante você trabalhar aqui porque nós vamos ver como Jesus conversou com Nicodemos e aqui ele nos dá uma dica de como ser participante do reino hoje, do reino presente, e como ser participante de um reino vindouro. Esse é o objetivo da nossa aula hoje, ok? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então ele era um doutor da lei, né? Ele era um doutor da lei ali, era um fariseu. Então este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Veja que Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre vindo de Deus, ele, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja que ele viu em Jesus através dos sinais, prodígios e maravilhas. Lembra da aula passada? Quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, ele recebeu um empoderamento sobre ele, recebeu ali os 7 Espíritos de Deus sobre ele, conforme foi profetizado lá em Isaías, capítulo 11, verso 2. Então veja, Nicodemos viu a manifestação do poder em Jesus. Então ele viu isso, e ele confirmou isso. Por isso que ele falou, bem sabemos, né, que és mestre vindo de Deus. Veja, mas por que ele foi à noite? Porque, infelizmente, ele não queria sair do sistema religioso dele. Ou ele tinha vergonha, ele não queria ser condenado pelos então irmãos dele, os próprios fariseus, né, poderiam criticar ele, que ele estava então aceitando Cristo. Todos nós sabemos que os fariseus não aceitaram, inclusive foram eles que levaram Cristo à crucificação. Claro, dentro do propósito de Deus, mas foram eles. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós vamos destrinchar nessa lição o nascer de novo para ver o reino de Deus, para participar de um reino presente. Então Nicodemos, ele viu o reino de Deus, mas será que ele nasceu de novo? Vamos lá. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus estava falando com ele como a espiritual, e ele estava entendendo como a carnal. Então será que ele já estava sendo participante de um reino presente? Parece que não, né? Ele viu a manifestação, mas ele ainda não estava usufruindo desse reino presente. Por alguns motivos. Não aceitou completamente, pois estava à noite, se escondendo para poder falar com Jesus. Vamos lá. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que ele viu o reino, mas ele não conseguiu ser participante desse reino, e agora ele não entrou. E Jesus fala, para você entrar, você precisa nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Mas vamos lá. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nascido do Espírito, ele se deixa ser conduzido pelo Espírito.
carregado de um lado para o outro, como o vento. Você escuta, você sabe de onde ele está vindo, mas não sabe para onde ele vai. É assim que nós cristãos devemos ser. Os cristãos devem ser assim, deixar ser levado pelo Espírito Santo, guiados por Deus. Por isso que ele fala a questão do vento, né? Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Não tinha entendido, né? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Aqui nós remetemos à parábola de Marcos ali, né, capítulo 13, onde ele fala da parábola do semeador, né, a qual nos mostra a questão de qual posicionamento você se encontra no reino, você lembra? Quando nós falamos no estudo passado, na parábola do semeador, ele nos diz que posição você se encontra no reino de Deus. Que tipo de terra é você? Que tipo de semente é você? Qual o posicionamento que você se encontra para ver e ser participante desse reino? É mais ou menos isso aqui que ele tá jogando para Nicodemos. Mais ou menos isso aqui, quando ele fala: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Porque ele estava vendo como carnal e não como espiritual. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então veja, ele está falando de algo espiritual. E ele não estava aceitando completamente o testemunho porque ele estava na carne ainda. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então veja, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Isso aqui é interessante, que nós vamos falar no próximo estudo, né? A questão do mundo dos mortos. Esse é um dos versículos que nós vamos trabalhar ele, ok? Ninguém subiu ao céu. Ah, mas é porque Jesus não tinha morrido ainda. Ele vai levar cativo o cativeiro quando ele morrer. Calma, você vai entender o estudo, ok? Não é nada disso que você está pensando. Mas vamos trabalhar. Vamos ficar focado nesse aqui hoje, né? Então vamos lá. Então Nicodemos, ele viu a manifestação do reino. Já posso adiantar aqui um pouco, nem sempre ver a manifestação do reino não significa que você está dentro do reino. Tem muitas pessoas que pegam o verso que fala, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então tá, eu creio, aí fui batizado na igreja, estou salvo. Pronto, estou salvo, glória a Deus, aleluia, não preciso fazer mais nada. Nada disso. Quando eu creio em Jesus, eu obedeço. Eu obedeço Ele. Eu cumpro as leis, as regras, você não quer chamar de lei, as regras da nova aliança, a qual está estabelecida no Sermão do Monte, vamos dizer assim. Já falei isso no outro estudo. Então veja, essas regras eu tenho que cumprir. Né? Então tem muita gente que fala, mas eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. E eu sou batizado, então eu estou salvo. O batizado significa o quê, gente? Quando você é batizado nas águas, você então é mergulhado ali, você é imergido nas águas. Então você morre para este mundo e nasce para Deus. Ou seja, você se torna uma nova criação, uma nova criatura. Aí sim, o que nós estamos falando? Então você entra no reino. Vamos prosseguir, senão eu vou falar tudo aqui no início, né? Então você se torna uma nova criatura no batismo. Então cuidado, crê e for batizado, e crê e nascer de novo. E permanecer em plenitude de vida, em completude, em novidade de vida. Mas vamos lá. A queda. Eu tenho que destrinchar um pedaço, eu sempre faço assim, né? Para a gente chegar no objetivo mais à frente, ok? A queda. Bom, Satanás ele se rebelou e foi expulso do céu. Isso aí todo mundo sabe, teve aquele problema lá, né? Deus, na sua presciência, já sabia que Satanás iria pecar, mas Deus deixou correr, porque Deus queria, então, que os anjos, né? E aí você vê que eles tinham também o livre-arbítrio, que os anjos pudessem escolher entre Deus ou Satanás, que ali queria tomar o trono, queria usurpar o trono. Então, Satanás, com a sua pregação, conseguiu corromper ali 1/3 do céu. Então, Deus esperou para que os anjos também ficassem ali para servir ele, só os que tivessem voluntariamente vontade e desejo de servir ao Deus. Aqueles que assim
não tiveram e tomaram partido por lado de Satanás, foram expulsos juntamente com ele do céu. Então, algumas pessoas não conhecem a expulsão de Satanás. Algumas pessoas não sabem que na Bíblia fala sobre a queda de Satanás. Claro que em forma de figura, como o rei de Tiro, o rei da Pérsia, mas, quer ver? Vamos destrinchar. Isaías 14, 12. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo esse contexto para a gente chegar na questão de um reino hoje e um reino vindouro. Mas para isso eu tenho que mostrar que há um atrito entre dois reinos ao longo de toda a história. Então Satanás caiu e carregou a terça parte do céu. Vai ver isso daqui a pouco também. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 ele diz... É uma figura do próprio Satanás aqui, né? 14, 12. Não vou ler todo, mas eu vou ler uns pedacinhos aqui, né? Não vou ler só o 12 não, para a gente fazer o contexto. Eu não gosto de ler só um versículo solto, eu nunca consigo. Os irmãos me desculpem, mas eu nunca consigo ler só um versículo solto. Aí eu fico agoniado, porque parece que falta o contexto e fica difícil de entendimento se os irmãos não conhecerem o texto. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, caístes do céu, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, ou seja, corrompia as nações. Aqui ele está tratando, né, aqui, ó, está tratando do rei, né, ó, remanescente de Israel, provoca a Babilônia. Então nós vamos ver a simbologia de rei de Persa, rei do Tiro. Aí vocês vão ver isso aqui. Desculpa. Então ele debilitava as nações, corrompia as nações. É uma figura de Satanás, ok? E tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono, ou seja, vai usurpar o trono. E no meu monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Então, a profecia contra, né, a respeito do próprio Satanás. E aí eu não vou ler, mas você pode ler esse capítulo 14 aqui, daqui para mais para frente, daqui para o finalzinho, até aqui, por exemplo, 23, que você vai ver, está falando de Satanás. Então ele quis corromper o céu, corromper os anjos, a terça parte, queria tomar o trono de Deus. E Deus deixou para que houvesse uma escolha no céu, para que ficasse somente os anjos que desejassem servir a Deus de livre e espontânea vontade. Então tinha um livre-arbítrio no céu. Deus deixou a escolha, ok? Satanás caiu. Vamos lá. Ezequiel também complementa um pouco disso aí. Ezequiel 28, de 11 a 18. 28, de 11 a 18, ele diz: Veio, mas a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, a figura de Satanás, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então ele era perfeito. Satanás era perfeito, era um anjo perfeito. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jáspio, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criados, foram preparados. Então veja, no dia que ele foi criado, estava tudo preparado, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. E tu eras querubim ungido para proteger. Era como se ele fosse o braço direito, para proteger, o braço direito de Deus. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, olha, era perfeito, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Então ele se corrompeu, ele queria usurpar, desejou, invejou a Deus, traiu, querendo tomar o trono de Deus, mas ele era perfeito até que achou iniquidade nele. Só até aqui.
Então ele era perfeito, por isso ele caiu, corrompeu. Então ele era um querubim da guarda, um querubim que estava ali para guardar. Alguns falam que ele era um querubim de louvor, porque cita píferos, né, tambores, mas eu creio que ele era um querubim da guarda, era o braço direito de Deus ali. Por isso que ele intentou tomar o trono, ele via a glória de Deus na proximidade, ele queria tomar o lugar de Deus. Mas vamos lá, é só para vocês entenderem que Satanás estava lá, ele foi criado perfeito, mas devido à iniquidade dele, ele caiu e arrastou a terça parte com ele, ok? Lucas 10, 18. Então Satanás caiu, essa foi a queda de Satanás. Então até o dia de hoje, Satanás, então, ao longo da história, ele vem então querendo montar um reino, que Deus cedeu, né? Devido ao pecado ter adentrado ao mundo, ali no Éden. Então Deus cedeu então esse tempo de trabalho para Satanás então governar este mundo, mas a era, os séculos, nós vamos ver já isso aí, essa questão. Então Satanás ele tem uma certa liberdade neste mundo, ele tinha mais liberdade ainda, só que devido ao propósito de Cristo naquela cruz, onde ele morreu e ressuscitou, ele então limitou o poder de Satanás nessa terra, mas ele não está completamente preso, ele só vai estar preso no milênio, ok? Hoje ele está com os poderes limitados. Então ele foi lançado na terra e vem agindo, né, na terra, querendo angariar discípulos para o seu reino. Esse é o objetivo dele. Então nós vamos ver ao longo da história uma luta, uma guerra entre dois reinos. Entre quem? Entre a Babilônia, que nós vamos ver daqui a pouco, entre a Babilônia e o próprio reino de Deus. Veja como Satanás ele tinha uma certa folga na terra. Lucas 10, 18. Veja só. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18 diz. Quando Jesus está falando aqui com 70, né? 72 que saíram para pregar o evangelho, para preparar o caminho para ele, e eles voltaram alegres porque fizeram sinais e maravilhas. Jesus diz, calma, não se alegre porque fizeram sinais, e sim pelo que seus nomes estejam escritos no livro da vida, né? Chama a atenção deles. Mas vamos lá. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então Jesus ele estava lá, ele viu Satanás cair do céu aqui na terra, certo? Só quero ler isso aqui porque para mostrar que Jesus está falando isso, ok? Jesus diz que eu via Satanás como um raio cair do céu. Então Jesus estava lá na queda de Satanás, ok? Calma aí que você vai entender porque eu estou falando isso. Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Para confirmar, ok? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Que todos nós sabemos que Satanás era uma serpente, aqui no Apocalipse ele já é um dragão, né? Já é um dragão com as 7 cabeças, que são 7 reinos, e os 10 chifres, que são os 10 governos finais. Quem quer saber sobre isso, vai lá quando eu falo de Daniel, da estátua de Daniel e as 70 semanas, ok? Mas mais para frente nós vamos falar de novo. Agora, neste momento, não dá. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Desculpa aqui, vamos voltar ao 4 aqui, porque senão vocês não vão entender, né? Eu pulei um versículo aqui e aí fica difícil. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu. Então esse Satanás, que virou um dragão aqui no Apocalipse, lá no passado ele arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Todos sabem que essa revelação aqui ela é passado, presente e futuro. Isso aconteceu lá atrás, onde Satanás persegue sempre o filho da mulher. Todos conhecem a promessa que haveria um que viria da mulher e iria pisar a cabeça da serpente. Então ele vem perseguindo ao longo da história, querendo descobrir quem é esse que iria pisar a cabeça dele. Então por isso que ele persegue.
Então, por isso que Caim matou Abel, ele pensou que poderia ser Abel. Aí vamos pular um pouquinho para Moisés, teve uma perseguição ali de Faraó, as crianças ali, porque Satanás então sabia que viria um dali, queria libertar o povo, ele já sabia. Não porque ele é presciente, mas devido as pessoas falarem, comentarem, as profecias, ele escuta, ele vê. Enquanto nós estamos falando, ele está escutando, ele está ao derredor, os inimigos, a diabonete está ao derredor. Então ele vai chegar nele. Ele não é presciente, mas vai chegar nele. Então ele veio perseguindo, então perseguiu as crianças ali. Moisés escapou, todos nós sabemos da história, né, num cesto de julco, onde a filha de Faraó encontrou. Aí Miriam se aproximou e ofereceu para cuidar do menino, né, Moisés, e o menino voltou para a própria mãe, Joquebede, que criou o próprio filho e ainda recebeu o dinheiro, né? Isso é maravilhoso. Mas então, de novo, ele persegue. E Cristo também, né, na época que nasceu as crianças, houve a perseguição, onde Maria e José tiveram que fugir para o Egito, né, passaram ali por volta de 3 anos e meio. Então veja que Satanás sempre persegue, ele está sempre diante da mulher para poder então perseguir esse filho varão até a vinda de Cristo. E isso vai acontecer também no Apocalipse, quando ele vai estar diante dessa mulher, que a mulher aqui no caso é a igreja, né? São os santos, e ele vai estar juntos, justamente esperando para tragar esse filho varão. Aí vamos lá, não dá para explicar mais, né? E deu à luz a um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro, que é Jesus, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então Jesus veio, cumpriu o papel, conseguiu cumprir o propósito, Satanás não conseguiu impedir, e ele então foi estar aos céus neste momento. Vamos lá. Aí aqui já começa a jogar essa profecia para o Apocalipse. Ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Por que a gente sabe que jogou para o Apocalipse? Por quê? Porque 1260 dias é o meio período da tribulação. 1260 dias é tempo, tempos e metade de um tempo. 42 meses. 3 anos e meio. Então nós vamos ver que Satanás ele vai ser lançado no meio da semana, vai empoderar o anticristo, né? Vai sair da potestade do ar e vai empoderar o anticristo. Aí sim ele vai estar na terra novamente, empodera o anticristo, e o anticristo começa a perseguição, as testemunhas ali de Apocalipse 11, que são judeus e gentios, são o povo santo. Então alguns vão morrer e outros vão fugir para o deserto, para os lugares ermos, onde vão ser guardados por Deus. Alguns vão passar a tribulação, sendo perseguidos, e vão escapar, vão sobreviver, né? Vão ficar para poderem então terem os seus corpos transformados. E outros vão morrer. É necessário que alguns morram para a glória do Senhor. A própria palavra diz isso, ok? Então, Satanás hoje, ele está na potestade do ar, né? Você vê que porque Jesus morreu e cumpriu o propósito na cruz, ele hoje está na potestade do ar. Mas vai chegar um tempo que ele vai ser lançado na terra novamente. Vai ser de novo lançado na terra no meio da semana, na última semana de Daniel, onde ele vai empoderar o anticristo, vai dar poder para o anticristo, ok? Vamos lá. Vamos lá. Então, o reino de Deus versus o reino da Babilônia, Deus do começo. Aí mais algum reforço aqui para você ter ideia do que eu estou falando. Porque para que fique mais reforçado, como Satanás tinha um certo poder e ele foi limitado. Eu quero chegar nesse contexto porque as pessoas não entendem o que é manietar o diabo ali, manietar o valente para invadir a casa dele. Então preciso traçar esse rumo, esse direcionamento do estudo aqui para que você compreenda quando eu chegar para você e falar o que é manietar, o que é manietar o valente. E as pessoas pensam que Jesus, quando ele veio, ele estabeleceu o seu reino já vindouro e amarrou Satanás, e Satanás está amarrado. E vamos entender que não é bem assim. Vamos lá, Jó 1,7. Vamos reforçar aqui mais um pouco alguns versos. Jó 1,7. Jó 1,7 ele diz: Então, né, o Senhor disse a Satanás: De onde vens?
E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então veja que Satanás ele tinha, todo mundo conhece a história de Jó, né? Todo mundo conhece. Satanás ele tinha uma certa liberdade. Ele andava pela terra. E ele andava pela terra. Sim, ele andava pela terra. Vamos lá. Vamos confirmar mais. Jó 2:2. Jó 2:2 de novo. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: eu disse de rodear a terra e passear por ela. Então veja que é quando Deus ele falou para Satanás, né? Viste meu servo Jó? Mas também se eu tirar os bens dele, os filhos e os bens, eu duvido se ele te adora, né? Mais ou menos assim, parafraseando. E aí não foi igual o Satanás pensou, né? Deus então deixou ele tocar na saúde dele, menos na vida. Permitiu, mesmo Jó sendo justo. Então, há uma possibilidade de nós passarmos por uma provação, mesmo sendo justo, para que sejamos provados, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta, não só físico, mas toda a potestade espiritual. Ok? Mas esse não é o foco. O foco aqui é só para te mostrar que Satanás ele tinha então uma liberdade de passear e rodear a terra, ok? Vamos lá. João 14:30. João 14:30. Gente, eu gosto de ler os textos, tá? Se demorar a gente divide de novo. Mas não dá para fazer estudo sem ler os textos bíblicos não, ok? João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então veja que Jesus está em seu ministério aqui, já está em carne. E você vê lá de Jó, naquela época, para o tempo de Jesus, tem né, milhares de anos aí. Se você olhar, são... todo mundo fala que Jó, né, foi o primeiro livro a ser escrito. Vamos botar aí 3.000 anos para trás, né, que Jesus veio no 4º milênio. Então vamos botar aí por volta de mais de 2.000 anos a 3.000 anos. Satanás estava solto e continuava solto aqui na época de Jesus. Por isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui, ó. Já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. A palavra mundo aqui é Aion, é Deus desse século, é dessa era. Por isso que às vezes a tradução não ajuda a gente um pouco, porque quando você vê príncipe desse mundo, aí você dá a ideia de que Satanás é dono desse mundo. Claro que não, gente. Satanás não é dono desse mundo. Dono desse mundo é Deus que criou todas as coisas. O rei deste mundo é Jesus, só que ele não está no mundo, ele está no céu. Ele vai vir reinar nessa terra, onde aqui é de direito, a herança é dele. O reino é dele, nós vimos isso na aula passada. O direito de governar é dele. O direito do reino é dele. Mas Satanás ele está com essa autoridade nessa era, nesse tempo. Aion, ou seja, Deus cedeu a Satanás por causa do pecado para que ele governasse essa era, estes séculos. Ok? Então veja que Satanás ainda permanecia solto na época que Jesus estava aqui em carne. Vamos lá. João 16:11, João 12:31. 12:31 ele diz: agora é o juízo deste mundo, dessa era. Agora será expulso o príncipe dessa era. Por que ele está falando isso? Por quê? Porque ele já está prevendo que o Filho do Homem será levantado, ou seja, será morto. E a partir deste momento em que Cristo for morto na cruz e ressuscitado, então Satanás já está condenado. O que é dele está guardado, meu querido. Há uma batalha espiritual, mas a gente sempre fala, a batalha espiritual é entre nós e o nosso inimigo, Satanás. A batalha espiritual não é de Deus e Satanás. Satanás já sabe que foi derrotado, que perdeu. Satanás já sabe que vai ser lançado no lago de fogo. Mas ele quer levar o máximo de súditos para o seu reino. Então veja, essa promessa de que que Jesus iria cumprir toda a promessa de ser levantado e morto, então já está dizendo o seguinte: agora será expulso o príncipe deste mundo, dessa era.
Por quê? Ele já vai ser manietado, ele já vai ser limitado. Por quê? Porque quando terminar os 6.000 anos, lá no final, quando adentrarmos então o 7º milênio, ele será preso por 1.000 anos e depois solto no final do milênio para sair e corromper as nações que ficaram no milênio, onde é regida pela igreja, pelos santos, e Cristo sentado a partir de Jerusalém. Deu para você entender? Vamos lá. Vamos continuar que você vai compreender mais se você não compreendeu ainda. João 16:11. 16:11 ele diz. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Aqui é a vinda do Espírito Santo, né? E quando ele vier, quem é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por quê? Para Satanás é como se Jesus tivesse já levado ele lá para o final, passeado com ele no tempo e já sentenciado ele. Já está predestinado a ser sentenciado, porque Satanás ele já está condenado. Não tem julgamento para Satanás, ele já está condenado. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, ele já está julgado, porque Jesus vai vir, na verdade ele veio e cumpriu. Aqui ele já está falando da vinda do Espírito Santo. Quando ele for, vai vir um. Ou seja, a porção do Espírito de Deus e do Pai, ou seja, de Deus e Jesus, ou seja, o Espírito Santo, será então sobre nós, vai fazer morada em nós. E através dele, ele vai nos mostrar, nos ensinar, vai nos convencer. Ou seja, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele vai nos mostrar o que é certo, o que é errado. Porque quando nós temos o Espírito habitando em nós, que nós estamos prestes a cometer um pecado, uma transgressão, o Espírito fala conosco na hora. Está errado, isso é pecado, isso não é assim. Quem é de Deus sente isso, quem é nova criatura sente isso. Se você não sentiu, meu irmão, repense a sua vida de cristão. Vamos lá. 1 João 5,19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, já começa a se tornar participante do reino presente que está dentro de nós. Vimos na aula passada também. Esse reino já é manifesto através do fruto, né? A qual nós temos como cristão que dar esse fruto, testemunho. Então, sabemos que somos de Deus e que o mundo, ou seja, que essa era, que esse século, que esse tempo de trabalho na Terra está no maligno. Está o quê? Ele não é o príncipe dessa era, o príncipe deste mundo? Então, está no maligno. Então, aqueles que não são de Deus estão no maligno. Aqueles que não são participantes do reino de Deus são participantes do reino do maligno. Cabe você decidir, enquanto está em vida, enquanto há tempo. Você é participante do reino de Deus ou do reino de Satanás? Vamos lá. 1 de Pedro 5,6. 5,6. Humilhai-vos vós, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não se preocupe, meu irmão, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então você está sujeito às aflições igual aos seus irmãos. Todos nós estamos no mundo. Mas veja, nós temos que estar sóbrio e vigilante. Por quê? Porque o diabo ele está querendo nos tragar, ele está querendo fazer-nos desistir do reino de Deus ou se perder para se tornar súdito dele, para se tornar participante do reino dele. Então veja, então, meu irmão, você sabendo disso, você vai ter que estar atento. Você tem que estar vigilante, porque ele está aí para isso, para te corromper, porque ele é o Deus desse século.
é dessa era, deste mundo. Nós estamos em um confronto de dois reinos, onde para permanecermos firmes e fortes, sendo participantes de um reino presente, temos que manter-se santos, separados das concupiscências da carne, das obras da carne. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Tentar andar mais rápido um pouco hoje. Efésios 6. Efésios 6. Aí eu falo, Deus ainda te dá uma armadura para você resistir o diabo. Ele te dá uma proteção, porque sozinho você não ia conseguir. De forma nenhuma. Então nós temos que estar em Deus, vigilantes, em oração e tomando essa armadura que Deus nos disponibiliza para enfrentarmos o inimigo. Aí ele fala, resistivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deus, sabendo como que o diabo é, já nos dá uma proteção. Está à nossa disposição. Quem quer? Quem quer buscar essa armadura? Quem quer se revestir dessa armadura? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Não é contra o meu irmãozinho, contra a minha irmãzinha, não é o que está nele. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Opa, aqui falou certo, hein? Século. Ou seja, mundo, aion, era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por quê? Porque eles estão na potestade do ar, eles estão numa dimensão espiritual, onde eles atuam conforme a vontade de Deus, mas eles têm uma certa legalidade sobre os filhos da desobediência. Vamos topar já com esse versículo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, ou seja, preparados com o quê? Com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é só por você, não. Você tem que vigiar você e a sua vida, mas você tem que interceder também por todos os santos. Por todos os santos juntos, porque quando um membro padece, todo o corpo padece. Por isso, quando um membro entristece, todo o corpo entristece. Nós somos um reino, um só povo, onde está sendo então reunido para fazermos então presença manifesta literal em um reino literal nos últimos dias, quando Cristo então vier estabelecer esse reino. Hoje nós somos participantes de um reino dentro de nós, a qual externamos ele com poder, não só com palavras, mas brevemente ele virá e nós seremos participantes dele. Por isso temos que orar por todos os santos, por todos os súditos do reino, ok? Vamos lá. Então, o que eu falei? Filhos da desobediência. Por que eu falei? Porque Satanás ele tem uma certa liberdade sobre os filhos da desobediência. Vamos lá, Efésios 2:2. Efésios 2:2. Vou ler um aqui para... Eu sempre falei, né? O contexto. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, ele nos trouxe a vida, estando nós, ou seja, vós ou nós, mortos em ofensas e pecados. Lembra? Todos nós somos destituídos da glória de Deus e através de Cristo passamos a ter paz com Deus, justificados por Cristo, pela fé, passamos a ter paz com Deus, ele nos trouxe a vida novamente. Por quê? Porque no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, desse século, onde o Deus desse século comanda, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Satanás ele tem uma certa liberdade para agir com a ação permissiva de Deus, mas ele opera com a legalidade sobre os filhos da desobediência. Mas ele está na potestade do ar, ele está numa dimensão espiritual limitada, ele não está passeando na terra igual ele estava no começo. Vamos lá. Efésios 5:6.
Nós lemos, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs. Que palavras vãs são essas? Gente, é um ensinamento errado, é uma doutrina errada, é algo que te separa de Deus, é algo que faz você transgredir, é algo que faz você afastar de Deus. Além das obras da carne, que eles citam atrás, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por que ele falou reino de Cristo e de Deus? É interessante isso aqui, hein? Reino de Cristo, porque Cristo vai reinar a partir de 1000 anos. Ele vai reinar quando fechar, então, quando ele vier estabelecer o reino será estabelecido por 1000 anos. E no final dos 1000 anos, ele vai passar o reino para o Pai. Né? Então, passou 1000 anos. Aí lembra que Satanás vai ser solto um pouco de tempo. Deus vem. Aí Satanás é lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. E aí sim é estabelecido o reino de Deus, fundindo céu e terra, quando a Nova Jerusalém desce, conforme Apocalipse 21. E aí então Jesus passa o reino para o Pai, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15. É maravilhoso, né? Mas vamos lá. Não é hora. Colossenses 3,6. Colossenses 3,6 ele diz. Vamos ler o 5. Mortificai, pois, os vossos membros. Matai a carne, que estão sobre a terra, membros, o corpo, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, a obra da carne. Matai, mortificar isso. Mata. Vamos matar a obra da carne, vamos nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Para quê? Para não cairmos na ira de Deus. Que ira é essa? Sobre os filhos da desobediência, ou seja, a liberação de Satanás atuar na sua vida. Então veja, vamos lá. Vamos lá. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás. Os crentes, veja a palavra aqui, gente, crentes. Quando eu falo crentes, é crentes, ok? Colossenses 1,13. 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, da mão do príncipe da potestade do ar, do príncipe desse mundo. Ele nos transportou para o reino do seu filho, para o reino do filho do seu amor. Então veja, mas nós já fomos transportados, nós já estamos no reino de Deus, ou seja, não tem morte nesse mundo aí, tá tudo essas atrocidades que está tendo no mundo, essas guerras aí. Nós já estamos no reino de Deus? Não, ele nos tirou da mão de Satanás, do príncipe da potestade do ar, potestade das trevas, e agora nós vivemos uma vida a qual Deus nos protege, crentes, lembra que eu falei? Nós já vivemos uma proteção, porque é como se nós já estivéssemos transportados para o reino de Deus. Por quê? Porque o diabo não me toca se eu permanecer fiel, a não ser que Deus queira me provar. Ok? Mas veja, o diabo não me toca, como se eu estivesse já vivendo no reino de Deus. Lembra como eu falei na aula passada? Nos tornamos tabernáculo de Deus, onde Deus habita em nós através do Santo Espírito, aonde então eu externo o reino de Deus, eu carrego o reino de Deus para onde eu vou, dando testemunho, Satanás então não me toca. Ok? Porque é como se eu já estivesse no reino de Deus. Vamos lá. É uma posição espiritual, ok? Os incrédulos, por outro lado, quem não acreditou nisso que nós estamos falando, que vivemos um reino presente hoje, os incrédulos que não acreditam, que não são verdadeiramente crentes, por exemplo, estão presos no laço do diabo. Vamos lá. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, claro. Através do Espírito Santo você está selado. E qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. Então veja, Deus nos conhece, mas ele fala, se eu professo o nome de Cristo, que eu me aparte da iniquidade. Então o selo
não diz que eu nunca vou pecar. Eu estou selado, eu aceito a Cristo, levanto a mão, mas eu continuo pecando. João diz, se eu digo que não peco, eu sou mentiroso. Porque eu vou continuar pecando, mas é diferente, eu não vou pecar porque eu quero. Pecar é um acidente. É onde eu me volto rapidamente para Deus. Eu clamo o nome, eu me arrependo, eu volto. Porque se eu pecar deliberadamente, eu estarei desfazendo a obra redenção, ou seja, a obra redentora de Cristo. Vou desfazer a obra na cruz, conforme diz Hebreus capítulo 10, verso 26. Eu calcanho, eu desfaço a obra. Mas vamos lá. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata. Numa casa, vamos trazer isso para o mundo. Para o mundo não há somente vasos de ouro e de prata. Não, vaso aqui é o nosso corpo, são pessoas. Não há corpo, pessoas de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros para a desonra. Então há pessoas para a honra, pessoas para a desonra. Vasos para a honra, vasos para a desonra. Por isso que Deus fala de vasos de ira. Mas vamos lá, deixa para depois. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, coisas do quê? Que ele acabou de falar lá em cima, das obras da carne, da iniquidade. Ó, a parte da iniquidade do verso 19. Então veja, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, né, das obras da iniquidade, será vaso de honra, santificado, ou seja, separado e idôneo, atestado para isso, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então veja, você quer ser vaso de honra? Então a parte da iniquidade, você vai ser usado dentro do propósito de Deus. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça e a fé, o amor, a caridade aqui é amor, e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Vamos parar por aqui. Deu já para você entender. Então veja que existe vasos de honra, vasos de desonra, né? Vasos de honra que são os que afastam da iniquidade e os vasos de desonra são aqueles que não conseguem se afastar da iniquidade, que vivem na obra da carne. Ok? Vamos lá. Quero ver se eu termino mais rápido um pouco. Encontram-se então no poder do maligno quem? Os incrédulos, os filhos da desobediência, encontram-se no poder do maligno. Por quê? Vamos lá, 1 João 5,19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, se somos de Deus, o filho da desobediência é do maligno, faz parte do reino opositor ao nosso, do reino de Satanás, certo? E são escravos dele, ou seja, escravos de Satanás, porque fazem parte do reino dele. Veja, 2 de Pedro 2,17. 2 de Pedro 2,17. 17 a 19, né? 17 a 20. Estes são fontes sem água. Quem? Os desobedientes. Nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. São vasos de ira, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque Pedro está falando dos falsos profetas aqui, ok? Então estes ainda levam os outros para a perdição, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Falso profeta. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Então quando você se deixa ser vencido por Satanás, você se torna escravo de Satanás, servo dele. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, aceitei, escapei, pelo conhecimento do Senhor, eu consegui escapar das corrupções do mundo, né, do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela, ou seja, nas corrupções, e vencidos, tornou-lhe-se o último estado pior do que o primeiro. Então veja, ele tornou pior do que o primeiro, gente. Tornou pior do que o primeiro. Aqui é a mesma coisa que eu falei, eu citei agora em Hebreus capítulo 10, verso 26. Eu desfaço a obra de Cristo
Se eu aceitei, fui transformado, moldado, mudado, e depois eu caio e continuo fazendo as mesmas obras da carne, meu querido, eu me tornei servo de Satanás, eu não consigo sair. Eu vou e volto, eu vou e volto, eu caio, levanto, eu caio, levanto, eu sou servo de Satanás. Se eu não conseguir me libertar definitivamente, eu serei participando de um reino de Satanás. E todos nós sabemos o fim desse reino. Será lançado no lago de fogo e enxofre, para todo sempre. Temos que falar isso, meus irmãos, para acordar os irmãos enquanto é tempo. Temos que ser atalaia. As duas testemunhas, lembra? Gritando, eis que vem o noivo. Vamos lá. Então, mas para isso, para te libertar da escravidão, Jesus invade esse presente século. Mas a palavra invade parece pesado, né? Parece uma coisa, né? Estranho, mas é isso mesmo. Jesus, sendo rei, sendo filho de Deus, veio a esse mundo, manifestou lá no início da criação do mundo, como verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo veio e se fez carne no quarto milênio para nos salvar. Ele invadiu este século, essa era do inimigo, para quê? Para nos resgatar, meu querido. Vamos lá, Marcos 3. Marcos 3, 22, 30. Marcos 3, 22, 30. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa o demônio. Aqui todos sabemos que estavam acusando Jesus de expulsar demônio, porque ele era um demônio. Chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Então Jesus começa a jogar uma história, uma parábola, que eles estavam acusando ele de expulsar demônio pelo dedo de Beelzebu, Beelzebu expulsando Beelzebu. Aí ele vai explicar: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Ou seja, uma casa dividida não subsiste. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Então ele estava falando, se eu sou Satanás, se eu expulso os demônios pelo dedo de Satanás, então o reino está dividido. Porque eu estou expulsando o próprio Satanás, então o reino não vai subsistir. Ele está dizendo o quê? Que ele não é Satanás, nem está expulsando por Satanás. Aí o que ele está dizendo? Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Então ele está querendo dizer, eu não sou de Satanás e nem sou Satanás. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não anietar o valente, e então roubará sua casa. Jesus está falando dele mesmo. Jesus não é Satanás, não está expulsando pelo dedo de Satanás, e sim pelo dedo de Deus. E ele está dizendo o seguinte, que ele invadiu a casa do valente, o reino do valente, para roubar o bem. Mas a palavra roubar é pesada, né? Porque roubar nos remete a algo não era dele, ele está pegando o que não era dele. É porque, na verdade, todos nós somos de Deus. Mas lembra que nós fomos destituídos da glória de Deus? E quando nós somos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, nós então passamos a ser governados por Satanás e temos que rapidamente aceitar a Cristo para retornar então a ser súditos do reino, a ser então filhos de Deus. Então veja, é como se o roubar aqui fosse eu vim resgatar os bens do valente, mas eu tenho que amarrar primeiro esse valente que roubou os meus bens, mas eu vou resgatar. Então ele veio roubar ou resgatar os bens. Quem são os bens? Nós que somos pedras preciosas. Pedras preciosas. Pedras vivas de um templo espiritual. Lembra? Pedras preciosas que vamos ser entregues. Quando Cristo passar o reino para o Pai, nós vamos ser entregues para o Pai como o despojo, como as primícias, como o dízimo, a qual Cristo vai entregar o dízimo para o Pai. Somos nós as pedras preciosas. Depois nós vamos falar de um estudo só do dízimo, ok? Não vamos entrar nesse detalhe agora. Então ele manietou, a palavra manietar aqui, ela é justamente limitou o poder de Satanás. Lembra em Jó
que ele passeava pela terra. Lembra Jesus dizendo que o príncipe desse mundo está vindo, eu não tenho parte com ele. Lembra que ele estava solto. Então agora, Jesus vai manietar ele agora. Porque Jesus entrou e na morte e ressurreição ele manieta o diabo. Limita o poder de Satanás. Para quê? Porque agora Jesus invadiu esse reino para resgatar as suas pedras preciosas, que somos nós. Nós somos ser resgatados através dele, que aí veio, através dele que é o caminho, que é a porta, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, por ele, através dele. Ele é o mediador entre Deus e os homens, o único. 2 Timóteo 2,5. Então vamos lá. Então veja, Isaías 53,12 diz: pelo que lhe dei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Lembra que ele foi morto entre os ladrões? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Levou o pecado de muitos. Por que não levou o pecado de todos? Porque nem todos vão ser salvos. Ele, na sua presciência, ele sabe. Mas porque ele quer? Não. Porque a pessoa escolhe. Igual os anjos escolheram cair, assim o homem escolhe também estar no reino ou não. Vamos lá. Mateus 12. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Veja que é a mesma parábola que ele citou aqui, né, para poder então fazer essa questão de ele invadindo o reino de Satanás para resgatar as pedras preciosas. Então ele manieta, ele limita o poder de Satanás para que essas pedras preciosas tenham acesso à salvação, o acesso ao reino de Deus, ok? Quando o valente guarda, olha, veja só, quando o valente guarda, amado, a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, veja Jesus, mais valente do que ele, mais forte, mais poderoso, lógico, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Veja que ele mostra para você que ele está falando dele mesmo, que ele invadiu esse reino para resgatar as pedras preciosas que somos nós, deste reino do inimigo. Vamos lá. João 4,4. João 4,4. Eu cliquei aqui, ele não vai, então vou clicar aqui. João 4,4 ele diz: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então veja, quando ele veio, ele deu esse direito, manietou o diabo, abriu esse precedente, agora através de Cristo eu vivo um reino presente, buscando um reino vindouro, aonde hoje ele não atua na minha vida se eu então estiver liberto da iniquidade. Satanás não atua em mim porque eu não faço parte do filho da desobediência. Então eu sou de Deus e já tenho vencido ele, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quem está no mundo? Satanás, o príncipe da potestade do ar, a sua atuação. Deus dessa era. Mas o que está em mim, o Espírito Santo, ou seja, o reino de Deus que está dentro de mim é muito maior do que esse reino de Satanás. Acho que deu para você compreender, né? Essa questão de manietar o diabo, de amarrar, de limitar o agir dele. Estamos acabando. Não vou nem olhar a hora não, mas estamos acabando. Então nós entramos no reino presente hoje pelo arrependimento, pela mudança de vida, pelo novo nascimento. Então hoje nós temos que mudar de vida, ter novidade de vida para entrar no reino presente, no reino hoje. Então a gente entra no reino presente pelo arrependimento, pela conversão, ou seja, para não tomarmos a forma deste mundo, porque a situação, as coisas deste mundo, elas estão envolvidas com o Deus deste século. Conforme diz Paulo, né? O Deus desse século cega o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4,4. Então vamos lá. João 3,3 é Jesus falando a Nicodemos, né? Nós já lemos, mas vamos repetir. João 3,3. Fica bem frisado isso na nossa mente. João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver
o reino de Deus? Presta atenção. Ver o reino de Deus. Então, para mim ver o reino de Deus, eu tenho que nascer de novo. Então, veja, como é que eu vejo? Eu vou ver com os olhos carnais? Não, vou ver com os olhos espirituais. Quando eu nasço de novo, morri para o mundo e nasci novamente, tornei uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu passo a ver o reino espiritual que habita em mim, porque através do meu testemunho eu começo a externar o fruto do Espírito, começo a externar então o testemunho para as pessoas que estão à minha volta. Então eu consigo ver o reino de Deus em mim e nas outras pessoas que também estão sendo transformadas. Eu já começo a ver. Nicodemos, ele viu, começou a ver o reino, mas nem sempre ver o reino você consegue ser participante desse reino. Nicodemos, ele viu, mas ele não abandonou algumas obras, então ele só viu, mas não estava sendo participante desse reino. Aí Jesus começa a explicar melhor para ele. Nós já vimos isso no começo do estudo, não vou aprofundar mais agora não. Então veja, entramos no reino presente através do arrependimento, da conversão, esperando, né, é um processo, é uma mudança de vida. Alguns é instantâneo, outros levam um tempo, outros é um processo. Ou seja, quando eu levanto a mão, eu aceito, eu me converto, então eu busco, eu me torno ficha limpa, mas eu busco então manter essa ficha limpa. Eu passei a ter paz com Deus, sou justificado, mas eu tenho que permanecer firme, vigiando, para não perder então essa condição. Então entramos no reino vindouro pela justiça, então entramos no reino presente pelo arrependimento, pela mudança de vida, mas no futuro, no reino vindouro, pela justiça que opera em mim e através de mim, ou seja, em nós e através de nós, pela multiforme sabedoria de Deus, multijeito de Deus trabalhar na vida da sua igreja, dos santos na face da terra. Então veja, que justiça? Pela justiça minha própria? Não, pela justiça de Deus. E que justiça é essa? Justiça essa, ela veio trazer o equilíbrio, ela veio trazer mudança, ela veio trazer todo um funcionamento do reino como ele deve ser. Ou seja, justiça é o que João diz ali, João Batista diz, né? Quando o reino for estabelecido, o reino vindouro, vai haver justiça eterna, onde os montes serão rebaixados, os vales serão aterrados, vai haver um nivelamento social, vai haver, todo mundo vai ser igual, no sentido de ninguém ser superior ao outro, a não ser a hierarquia devido ao galardão que será dado aos santos, ok? Os santos vão governar sobre as nações, mas as nações que estarão aqui em carne, que vão ficar vivas, que não aceitaram a marca da besta, que conseguiram suportar todos os desastres, né, que foram derramados devido às trombetas, sobreviveram pessoas e vão ser regidas pela igreja. Como eu falei, a igreja não rege sobre a igreja. Nós somos reis e sacerdotes, vamos reger sobre as nações, porque se tornaremos um Israel espiritual governando sobre as nações no mundo, para que a promessa seja estabelecida e seja cumprida no final, a qual ela é prometida ao longo de toda a Bíblia. Então veja que esse reino será estabelecido sobre essas nações. Você quer entender que sobrarão nações na terra? Eu sempre gosto de falar, porque a pessoa às vezes duvida, não conhece a palavra. Vai lá em Zacarias 14 e leia o capítulo 14 todo. Você vai entender o que eu estou falando. Ok? Então essa justiça que opera em nós, porque quando eu tenho um reino dentro de mim, eu então externo essa justiça. Que justiça? Por isso que Deus fala. Ele reforça para Nicodemos, para confirmar essa mudança de vida. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, da lavagem regeneradora, da purificação, não pode entrar no reino de Deus. Então veja, nós não vamos poder entrar no reino de Deus se não formos lavados, redimidos pela palavra, pela lavagem desta água que traz regeneração, que traz ao novo nascimento. Mateus 6,33 diz que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão nos acrescentadas. Vamos lá, quem não conhece os versos, é bom a gente mostrar, né?
Mateus 6, 33. Estamos acabando. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui é sede de comida? Fome de comida? Não, ele está falando de uma justiça do reino. É sede de justiça, não minha própria. Justiça do reino. Se eu tiver sede dessa justiça, serei farto. Então nós temos que buscar essa justiça primeiro. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja que essa justiça eu tenho que buscar porque Jesus foi feito justiça para nós. Né? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, em Cristo, somos feitos justiça de Deus. Então temos que buscar essa justiça. Buscando a Cristo, nós estamos buscando a justiça. Buscando o novo nascimento, nós estamos buscando justiça de Deus, ok? Vamos lá. Vamos deixar para lá mais. Estamos acabando. A própria natureza aguarda o estabelecimento do reino. É interessante, a própria natureza. Ou seja, todo o sistema que o maligno está nesse momento, que ele é o príncipe deste mundo, né, que ele está neste momento usufruindo e governando, ela geme porque ela também se corrompeu. Mas foi culpa da natureza? Não, culpa do próprio homem, que a colocou junto, né, nesse balaio, né, junto também nesse sofrimento, nessa deteriorização, colocou ela junto. Então, essa própria natureza ela aguarda o estabelecimento do reino, para que toda a criação, tudo que é criado, adentre junto à restauração, ou seja, ao reino. Vamos lá, para nós fecharmos Romanos 8. Romanos 8, 18. Olha, aqui é legal, glória futura. Porque em mim tenho por certo que as aflições deste tempo, dessa era, destes séculos presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, assim como Cristo é, assim como Ele é, nós o veremos, e assim como Ele é, nós seremos. Ou seja, seremos, assim como veremos, seremos como Ele, seremos glorificados. Não estou falando que nós vamos ser Deus, não, vamos ser glorificados, transformados, vamos ter um corpo incorruptível como Ele também tem, vamos ser como Ele é. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa tradução não ajudou. Você não entendeu nada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, a criatura que está esperando? Não, meu querido, veja só, por isso você tem que ter mais Bíblias. Eu tenho mais aqui, mas tem 3. Vamos pegar essa aqui, que também não tá o que eu quero, mas só para você ver como é que é diferente, ó. Vamos lá, cadê? Opa, 18. Vamos lá. 19. Deixa eu clicar aqui que fica mais fácil pra gente. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não ficou tão legal, mas já dá para entender. Não é criatura, é criação. Então aqui abrange toda a criação. Está aguardando. Mas aqui ainda assim mesmo inclui os filhos de Deus. Mas veja como essa versão aqui é melhor. Presta atenção. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio, com ansiedade, com expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, que os filhos de Deus se amadureçam, sejam revelados. Que dia que eles vão ser revelados? Concretizado somente na glorificação dos corpos, somente no estabelecimento do reino. Essa natureza aguarda, ela também aguarda. Por quê? Porque a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha. Foi porque ela quis? Não. Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Vontade de Deus e vontade do homem, né? E mesmo que involuntário, que pecou, mas ela está sujeita ao pecado porque o homem pecou. Mas ela aguarda a si mesma, ansiosa.
na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração, da morte em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgadas aos filhos de Deus. Sabemos que até agora toda a criação geme e padece como em dores de parto. Por quê? Por quê? Porque está aguardando, ó. E não somente ela, a criação, mas igualmente nós, os filhos de Deus, que temos os primeiros frutos do Espírito, somos a preferência, a coroa da criação. Também gememos em todo o nosso íntimo, esperando o quê? Com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, a glorificação, a tornar o nosso corpo incorruptível. Aí será confirmada literalmente a nossa adoção como filhos através de Jesus Cristo. Então o reino será restaurado. Mas por que restaurado até? Porque Deus criou um reino onde ele plantou um jardim no Éden, onde ele lá tinha céu e terra juntos. Ele deu o reino, deu a Adão e Eva para governarem este mundo, para serem superior a toda a criação. Eles pecaram, o reino passou para Satanás. Agora Deus está restabelecendo aquilo que ele fez lá no Éden, trazendo novamente a ele, né, fundindo céu e terra, trazendo então o estabelecimento do reino novamente aqui na terra, onde toda a criação será restaurada. Aqueles que acreditam que a terra vai ser destruída, toda queimada, explodida, nós vamos morar em outro lugar ou no céu. Está vendo que Deus vai restaurar a natureza, restaurar toda a criação, todo o sistema vai funcionar perfeitamente. Lembra do reino milenar? A criança vai colocar a mão na toca da áspide, você vai pegar numa serpente, ela não vai picar. O leão, o boi vão pastar juntos, vão comer palha, ninguém vai comer sangue, carne, ninguém vai mais fazer isso. O homem vai voltar a passar a mão na cabeça dos animais, a andar junto. Não vai haver inimizade entre a criação e o ser, o nós, o homem. Nós seremos amigos, vai haver uma harmonia, vai tudo funcionar como Deus planejou, Deus do início lá no Éden. Vai ser uma restauração daquilo que era no Éden. Lembra que Adão colocou o nome em todos os animais? Então vai ser de novo. Nós vamos de novo estabelecer um reino nessa terra, onde no final dos dias, esse domo, esse manto será tirado, os céus serão enrolados, ou seja, o Santo dos Santos, aonde encontra Jesus hoje com o Pai, será aberto, o véu será tirado, céu e terra serão fundidos novamente, e aí nós estaremos em um reino milenar, em um reino eterno, um reino de justiça, um reino eternamente governado pelo nosso Cristo, pelo nosso Deus. Depois eu aprofundo mais a questão do reino milenar. Mais à frente eu quero trabalhar só o reino milenar, que aí eu vou falar sobre escatologia, sobre a questão da última semana adentrando ao reino e o estabelecimento do reino nos 1000 anos. Não quero falar agora porque eu quero acrescentar mais algumas coisas, ok? Mas eu quis mostrar nesses estudos a questão de o que é o reino de Deus, como viver esse reino hoje, como entrar nesse reino. Eu acho que deu para ficar claro nesses 3 estudos, ok? Aí como eu falei de reino, que o reino de Deus não é o céu, que o reino de Deus não é a igreja, e sim o direito de governar, então algumas pessoas no grupo de estudo perguntou para mim, no meu privado perguntou para mim, mas se não tem ninguém no céu, onde eles estão? Dormindo nas covas? Aí eu resolvi fazer o próximo estudo, falar sobre o mundo dos mortos, falar ali sobre o Sheol, sobre o Hades, sepultura, né? Para mostrar ali a questão que Jesus, quando levou o cativeiro, ele não levou o cativeiro, ele levou o direito de entrar e sair no mundo dos mortos. Nós vamos ver por isso da chave de Davi. Então eu quero mostrar no outro estudo essa questão do mundo dos mortos, mostrar que há divisão no mundo dos mortos. E vocês vão entender como é legal, como é interessante isso. Mas por você estar no mundo dos mortos, não tem mais chance, tá? Não somos católicos para dizer que aqueles que estão no mundo dos mortos estão no purgatório e
e de alguma forma vão ser salvos lá. Não, não. Você adquire a sua salvação aqui, no tempo presente, no hoje, no agora. Lá, os que estão aguardados, tem os que estão no seio de Abraão, estão já no antigozo, e tem aqueles que já estão num sofrimento, aguardando somente juízo para ser lançado no lago de fogo. A sua salvação você busca aqui agora. É isso que nós estamos falando em todos os estudos que nós falamos para trás. Deus das duas testemunhas, das 10 virgens, agora do reino. Tudo nós falamos de santidade, de arrependimento, de conversão, de voltar para trás. A palavra conversão é metanoia, meia volta, voltar para trás, no grego. Mas em hebraico é techuvá, também é mudança de mente, transformação, meia volta, voltar à origem. Então veja, acompanhe os estudos, meu irmão. Acompanhe ele. O próximo estudo você não perca, porque ele vai estar inteiramente ligado com esse. Aí você vai saber o porquê as pessoas que morreram não estão nos céus. Amém? Fica na paz. Que Deus abençoe cada irmão, cada um. Que você possa ter gostado desse estudo. Se você gostou desse estudo, você dê um like, compartilhe ele com os amigos, com os seus grupos, familiares, para que essa palavra possa progredir mais adiante, porque esse evangelho do reino hoje não está sendo pregado nas igrejas. As pessoas não querem pensar que nós vamos estar em um reino onde vamos ser participantes governando com Cristo. Passa adiante, meu irmão. Passa adiante essa palavra. Fica na paz, não perca o próximo estudo, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Isso é bom, ajuda o canal também. Então, amém, glória a Deus. Fica na paz, irmão. Deus abençoe cada irmão. Amém?